Ok. Estou vendo aqui alguns rostos conhecidos e alguns rostos eu não conheço porque a câmera está fechada, então ainda não tenho visão de raio-x, não dá para ver do outro lado. Tem umas fotos e tal, mas a pessoa mesmo eu não estou vendo, né? Agora está começando a aparecer aqui o pessoal que esqueceu de passar maquiagem, de fazer a barba, eu não sei o que que é. Mas tem um monte de medroso aí, não é só de falar não, viu, Fabrício? Mas é de mostrar o rosto também. Gente, quem foi aí? Ah, tá aparecendo mais gente. Boa noite. Aí sim, agora tá ficando mais bonito. Falar para um monte de tela preta não dá, né, gente? É meio. Mas que bom que vocês estão aí. Agora eu tô vendo um monte de gente. Agora parece que tá mais cheio. Tem até ali papai, mamãe, até a filhinha veio aqui. Eu tenho uma família ali completa. Muito prazer em ver vocês novamente, viu? Esse é o primeiro encontro, Fabrício, dessa nova série ou já estou pegando o bonde andando? Não, pastor, esse é o primeiro encontro e a gente tem a satisfação de contar com você para poder abrir esses encontros. Rapaz, eu fico feliz de poder participar. E com essa história da pandemia, gente, tudo pelo Zoom, a gente está aprendendo a usar essa ferramenta, né? E ela nos dá a alegria de estar em casa. O pastor Marlon falou assim: obrigado por estar aqui. Eu estou aqui, pastor. Entendi, lógico. Cada um está aí no seu quadrado, como diz. É quadrado mesmo, eu vejo aqui um monte de quadradinho. Mas agora a gente nem precisa viajar, pegar trânsito e tal. Tá todo mundo aí para a gente assistir. São 40 conexões aqui, né? São várias pessoas que estão conectadas. O Fabrício me avisou que talvez alguns casais aqui são amigos nossos, ainda não são da nossa denominação, e que vieram participar também. Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Jairo, como foi falado. Atualmente sou pastor aqui em Cotia, que é bem longe de Itapevi, né? Nossa, uma distância tremenda. Mas tive o privilégio de morar em Itapevi e ser pastor desta igreja amada, querida. E eu me sinto muito orgulhoso, feliz em saber que a gente começou esse projeto do encontro de casais e ele sempre brota, né? Às vezes ele dá uma murchada assim, ele parece aqui em casa de vez em quando eu gosto de comprar orquídea para minha esposa. E vocês já perceberam? E alguém me ensinou que a orquídea, depois que ela cai as flores assim, não precisa jogar fora. Eu pendurei aqui fora numa árvorezinha aqui, toda ciclo dela, ela brota de novo. Eu estou vendo que o encontro de casais é igual uma orquídea, né? Tem hora que parece e caiu, morreu. Não morreu, não. Daqui a pouco ela brota de novo, né? E volta novamente o ciclo dos encontros de casais. Fiquei pensando, eu tenho que começar a anotar, ô Fabrício, e você vai ser o meu escrivão aí, a palestra que eu já falei com vocês. Que eu falei, cara, o que eu já falei lá em Itapevi? Porque eu fiquei lá 5 anos. Eu tenho que falar alguma coisa que eles não ouviram ainda, né? E fiquei pensando, em quebra-cabeça. Mas, como eu tenho estudado alguns assuntos de família aqui para o doutorado que a gente está fazendo, algumas coisas nessa área de família eu quero compartilhar com vocês. A gente está vivendo um tempo complicado de pandemia, pessoal em casa. Vocês têm acompanhado aí que alguns casais, por conviver muito tempo juntos, estão acabando em divórcio, tem aumentado o número de divórcios, como é que é a convivência. Conversar um pouquinho sobre relacionamentos, a gente sempre aprende e a gente pode trocar experiências. Eu vou colocar aqui uma tela que eu trouxe para vocês. Eu tenho um programinha aqui que eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu separei para a gente conversar. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Aí está um retratozinho, dá para enxergar bem aí, né? De uma família. Então, aqui vocês sabem que todos nós viemos de uma família e geramos famílias também. E
quando a gente fala do desenvolvimento humano, existem algumas fases. Hoje eu quero falar, porque é o seguinte, deixa eu introduzir de uma outra maneira aqui com vocês, para vocês entenderem onde eu quero chegar hoje. Vocês já perceberam que quando a gente faz encontro de casais, isso, durante esse tempo, tem me incomodado um pouco, é que quando a gente vai falar para os casais, quem está falando, ele tem uma dificuldade. A dificuldade dele é que cada casal está numa fase da vida diferente do outro. Então, por exemplo, se eu viesse hoje e falasse assim, hoje a gente vai conversar sobre disciplina, educação de filhos. Bom, alguns de vocês iriam desligar e ir embora. Por quê? Nem filho tem. Nem está planejando ter. Essa palestra não tem nada a ver comigo. Aí você poderia falar assim, mas falar sobre disciplina de criança. Mas de que criança a gente está falando? Os meus filhos hoje, um tem 18, outro 21. Vou falar sobre disciplina para um jovem e um jovem adolescente. E aí eu poderia ter um casal aqui, como eu vi, que tem um filho pequeno, recém-nascido. E como é que você vai falar de disciplina, né, professora Cíntia, que tá com o Silvio ali me olhando? Como é que você vai falar de disciplina para um pai que tem filho na pré-escola e, ao mesmo tempo, para um pai que está com filho na 8ª série? São fases diferentes. Eu vou atingir um e o outro vai ficar... Essa palestra não serviu nada para mim, porque o meu filho já passou disso, né? Eu estou em outra fase. E no casamento, vocês também têm fases. Eu posso ver, por exemplo, o Júnior e a Tiffany aqui na minha tela, que deve ser o casal mais novo do pedaço. Será que tem alguém mais novo do que eles? Casaram agora, está na lua de mel ainda, né? Então, 5 meses? Nossa, 5 meses. Nem sabe ainda o que é brigar no casamento. Só beijinho, beijinho, né? Como diz, lua de mel. Adaptação, essa coisa toda. Mas eu vou dar um panorama hoje sobre... para quem já passou, vai dar um repeteco e pode até ajudar a quem não passou ainda por essas fases, e aqueles que ainda não chegaram lá. Eu tenho certeza, não, certeza absoluta não, que eu não conheço todo mundo, mas aqui parece todos casais jovens, e pelo que eu conheço, que ninguém ainda chegou na última fase, que é da viuvez, né? Então, acho que todo mundo aqui está casado ainda, o marido está vivo ainda, parece que sim. Mas a gente vai tentar abranger aí essas fases do casamento e da vida também, o ciclo familiar. E falar um pouquinho só de cada um deles, porque o tempo é curto. Deixa eu voltar aqui. Quando a gente pensa nas fases do ciclo da vida, a gente tem a infância, a adolescência, a fase adulta e a fase da velhice. Então, eu posso entender que tem criança aqui, eu vi uma família que a criança está ali do lado, a fase da infância, juvenil, adolescente, são as fases que cada um de nós vamos passando, que é um ciclo natural. Eu já apresentei isso em outro tempo, mas vou recordar aqui com vocês, que eu gosto sempre de lembrar que o ciclo da vida é um gráfico que eu criei aqui para vocês lembrarem. A gente nasce dependente, bebê, precisa de atenção, de comida, de carinho, de traslado, não anda, não fala, e o pai conduz essa criança. Ela vai crescendo, se torna semi-independente, aí na fase adulta se torna independente, mas depois vai envelhecendo, vai criando novamente um outro ciclo de vida, e a gente termina 100% dependente. Às vezes, até fralda usando novamente, não é assim? O problema do bebê para o idoso é que, quando a gente é criança, a gente não reclama de ser dependente, até gosta. Aí vai ficando adolescente, não quer ser tanto independente, vem uma fase diferente, mas quando a gente vai ficando idoso, que precisa de ajuda, de cuidado, às vezes de trocar uma fralda, como eu falei, né? Que vem a incontinência, algum problema de saúde, a gente não quer.
A gente tem vergonha de um filho cuidar da gente. Eu costumo dizer assim, olha, gente, que nesse ciclo da vida, a gente tem que aprender a depender. E eu fico preocupado e fico fazendo a minha cabeça para quando eu chegar na fase da velhice, que eu não tiver mais força muscular, tiver problema de andar, não conseguir fazer as coisas que eu faço hoje, que eu tenha a humildade de aceitar ajuda, porque as pessoas têm dificuldade em aceitar ajuda, né? Nessa fase final que todos nós vamos chegar ou deveríamos chegar. Eu costumo dizer que tem gente que não quer ficar velho. Eu quero. Porque é o seguinte, gente, só tem uma opção. Ou você fica velho ou morre. Então, eu prefiro ficar velho. Porque você não ficar velho tem um jeito, morre. Morre antes de ficar velho. Né? Mas, nesse ciclo da vida, também tem, como eu disse para vocês, uma questão no ciclo das fases da família. Eu coloquei aqui o geral, a gente vai passar um pouquinho sobre cada uma delas aqui, ó. É o sair de casa, quando você é solteiro e você quer casar, então você vai sair de casa, tem o casamento, fase dos filhos pequenos, fase dos filhos adolescentes, depois lançando os filhos, quando os filhos casam, síndrome do ninho vazio, e a família na vida mais tardia. De uma forma ou de outra, você vai se encaixar numa dessas fases aí. Numa dessas fases, se não está, estará. Ou se já passou por ela. Eu selecionei aqui um pouquinho uma parte mais importante de cada uma delas para a gente conversar, porque tem muito assunto nessas fases aí. Vamos pensar aqui na fase 1, que eu coloquei aqui, que é a fase em que você vai estar saindo de casa, né? Se eu estou falando aqui para casais, todos nós já saímos de casa, já entramos na fase do casamento. Mas é interessante porque você ou tem filhos adolescentes como eu, jovens, e é para você entender ou relembrar, né? Porque a gente esquece dessas fases que a gente passa e é bom recordar, e até o momento que a gente está vivendo de século XXI, onde a juventude também é um pouco diferente da nossa fase, né? Então, veja só, deixe-me ver aqui, sair de casa. O que eu queria compartilhar com vocês? Quando a gente é solteiro, eu costumo dizer assim, ó, a gente tem um estado civil de solteiro, casado. E depois, o ser solteiro e ser casado é uma escolha nossa. Você pode escolher continuar solteiro, ou você pode decidir, como a maioria de nós aqui casados, trocar o estado civil, que é de solteiro para casado. Mas vocês concordam comigo que ser solteiro, você já nasce nessa situação. Você não escolhe ser solteiro. Você nasce solteiro. Você nasce bebê e é solteiro. E um dia você escolhe casar. Ser solteiro não é escolha. Ser casado é uma decisão que você toma. E é uma mudança que, diante do conceito bíblico, vitalício. Quando você troca de solteiro para casado, só tem um outro estágio que você pode ter, que é o da viuvez, se você não morrer antes, né? Ou você deixa a sua esposa viúva, ou o esposo, ou o inverso, né? Mas a viuvez, você não escolhe ser viúvo. Porque se dependesse de você, você gostaria que o seu cônjuge ficasse vivo para sempre, não morresse nunca. E nesse estágio de sair de casa, tem aqui algumas coisas importantes que a gente tem que pensar. Ó, tarefa do jovem solteiro, quando ele sai de casa: separar-se sem romper, separar-se sem escapar para um substituto emocional. Outro desafio: desenvolver autonomia emocional. O que é autonomia emocional? É ele aprender a lidar com suas próprias emoções. Duas forças da vida que
regem a nossa vida, a proximidade e a individualidade. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa tarefa do jovem quando ele sai de casa. A gente vai ver mais para frente, mas é bem próprio falar aqui um texto que vocês conhecem, que está lá em Gênesis, e é repetido também no Novo Testamento, quando tem aquela ordem que Deus deu ao criar, ao unir Adão e Eva, que ele fala, deixará pai e mãe, separar-se sem romper. Então, essa busca pela autonomia emocional, sem invadir a individualidade da pessoa que você está casando, você tem a sua própria individualidade, ela também, mas como lidar com a individualidade de cada um se os dois se tornaram uma só carne? E aí vem algumas questões bem interessantes dentro da psicologia, né? Que tem casais, tem cônjuges que são codependentes do outro, não conseguem fazer nada. Eu vou passar aqui para vocês uma tela que tem uma explicação que eu acho bem interessante, bem própria. Os relacionamentos humanos são impulsionados por duas forças da vida. E essas forças se equilibram. Quais são elas? A individualidade e a proximidade. Todos nós precisamos de companhia, somos seres gregários. A gente precisa do outro. E também precisamos de um certo grau de independência, individualidade. Qual é o problema? O problema é que a gente fica sempre nos extremos. Ou nos aproximamos demais da família de origem, e aí tem fusão. Eu costumo dizer, né, que na linguagem da psicologia, a gente fala de famílias fundidas. Já viu ferro fundido? Quando derrete o motor de tão quente que está, que ninguém sabe o que é ali. Então, tem famílias que se fundem, filhos emocionalmente totalmente dependentes do pai e da mãe. É aquele cara que sai de casa para casar, ou a menina, e qualquer problema tem que recorrer aos pais, à família de origem. Não tem aquela maturidade, aquela autonomia, aquela individualidade. Isso em relação à família de origem, mas ela pode criar também essa fusão em relação ao seu cônjuge. É aquela pessoa que fica viúva e ela não sabe fazer nada, porque dependia tudo do marido ou da esposa. Esses dias eu ouvi um caso parecido com esse, que a pessoa ficou viúvo, no caso, a esposa morreu, e ele, dentro de casa, já é uma pessoa mais ou menos idosa, dentro de casa ele ficou perdido, porque dentro de casa era a esposa que falava, ó, faz tal coisa, vai varrer. Eu estava ouvindo aqui o meu amigo Germano falando assim, não, ela que manda em tudo. Tá certo, manda mesmo. Porque eu conheço a esposa do Germano muito bem. Mas a gente tem que ter esse cuidado, esse equilíbrio, para a gente não fundir a nossa individualidade na do nosso cônjuge. Porque tem coisas que a gente tem que separar. Olha essa fala aqui que interessante que aparece, né? O problema é que nós temos a tendência de sermos polarizados entre a individualidade e a questão da proximidade. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa se aproximar, a gente precisa pertencer. Tem uma característica muito interessante, o ser humano ele tem necessidade de pertencimento. A gente pertence a uma igreja, a gente pertence a uma família, a gente pertence a uma família de origem, e isso é uma necessidade. E aí tem um problema, né? Tem gente que quando casa, por isso que tem essa polaridade. Você já viu os BOs que tem entre famílias? Porque você pode ser um cônjuge que é muito fundido com a sua família, casado com um cônjuge que é totalmente desconectado da sua família. Tem gente que fala assim, eu vou casar e nunca mais piso na casa do meu pai e da minha mãe, não quero ver meus irmãos, não quero nada com eles. É problema, é os dois extremos. A gente tem que ter a sabedoria de equilibrar, porque a gente precisa do outro. Eu estou vendo aqui algumas telas. Quem de vocês aí levanta a mãozinha, se é o seu caso, quando você teve o seu primeiro filho, você, sua esposa, a sua sogra ou a sua mãe correu para sua casa para te ajudar? Quem foi? Quem teve essa ajuda? Não é uma baita de uma ajuda? Eu amei quando a minha mãe já era falecida na época, uma
Poxa vida, minha sogra me ajudava demais com os nossos bebês. A gente não tinha experiência, a gente não conhecia direito, não sabia como é que cuidava. Ela, com toda a habilidade, com 4 filhos, depois de tanto tempo, cheia de vontade de pegar o neto, cuidar, ajudar. Eu falei, graças a Deus que eu tenho uma sogra maravilhosa. Agora, tem gente que, quando sai de casa, ele se desliga completamente dos seus familiares. Isso é muito ruim. A gente precisa desses familiares. Ao mesmo tempo que você tem que ter a proximidade, você tem que ter a capacidade de separar também a sua individualidade. Bom, essa aqui é a questão do solteiro quando ele sai de casa, tá? Mas vamos falar da próxima fase. Vocês viram aqui que eu coloquei que tem essas fases aqui que a gente que vai passar por ela, ó. Sair de casa, casamento, filhos pequenos, filhos adolescentes, lançando os filhos, família na vida tardia. Vamos falar um pouquinho agora sobre a fase 2. A fase 2 do ciclo familiar é aquela fase do casamento. O cara saiu de casa, está se desconectando do pai e da mãe, emocionalmente, financeiramente, ao mesmo tempo que ele também tem essa conexão nova agora. Ó, a palavra de ordem para essa segunda fase, a fase do casamento, é comprometer-se como um novo casal. Ó, eu tenho estudado bastante sobre essa questão de família, lido muita coisa, atendo pessoas que me buscam para pedir ajuda, conselho, essa coisa toda. Mas de tudo que eu tenho visto até agora, eu tenho chegado à seguinte conclusão. A coisa, ou o fato, ou a situação que tem levado realmente a maioria das pessoas como primordial para uma separação é essa palavra chamada compromisso, comprometimento. Por quê que eu estou falando isso com tanta ênfase? Eu já atendi casais aonde teve problema, estava por um fio, estavam separando ou separados já. E nessa situação, conversando, dialogando, orientando, eu percebi uma coisa. Sabe aquela fala dos antigos, quando um não quer, dois não brigam? Não é? Já ouviu isso? Eu cheguei à conclusão que alguns casais, eles não reatam, eles não perdoam, eles não voltam, porque um não quer, de jeito nenhum. Ele não quer aquele compromisso. Ele não quer pagar o preço de reatar o seu relacionamento. Então, a palavra comprometimento, você pode ter dinheiro, você pode ter condições de um terapeuta, você pode fazer um monte de coisa para ajustar os problemas que estavam acontecendo no relacionamento, mas se você não quiser, nada disso vai resolver. É o compromisso. Você querer que dê certo. Então, essa fala aqui, para mim, nesse momento que a gente está falando, ó, a principal tarefa nessa fase é se comprometer como casal. Vamos ver o que nós temos aqui para compartilhar com vocês. Um texto da Bíblia que eu gosto muito, que fala desse compromisso. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Olha que texto maravilhoso. Eu gosto disso aqui. Aqui tem algumas lições. A primeira delas, porque tem um texto na Bíblia que diz assim, ame ao próximo como a si mesmo. A primeira lição que eu vejo aqui fala que você deveria amar a sua esposa, no caso do marido, como você ama o seu próprio corpo. Aí vem uma pergunta, você ama o seu próprio corpo? Tem gente que se olha no espelho e fala, nossa, mas eu tô ruim, careca, barrigudo, e aí olha no espelho, é questão de autoimagem, sabe? Autoimagem. A gente tem um problema. Quando a Bíblia fala assim, ame ao próximo tal qual, igualmente você se ama, se você tem problema consigo mesmo, se você não se gosta, se você tem traumas, se você tem problemas lá da infância que não resolveu, ou da adolescência, se você não se aceita, se você acha que é um zero à esquerda, porque algum dia alguém falou isso para você, a vida inteira buzinou isso para você,
como que você vai amar o próximo se você não ama você mesmo? E a gente sabe que dentro da psicologia, a gente vê algumas situações do tipo, a pessoa não se cuida, não faz, não tem uma higiene própria, né? Não se higieniza, a pessoa é largada. Então, começa a pessoa que se mutila, no caso de questões até terapêuticas, patológicas, que tem que ser cuidada. Mas você pode demonstrar que não se gosta de diversa forma, gente. Ganhando peso, sabe? Deixa a vida me levar, eu não estou nem aí. É meu corpo, eu faço o que eu quiser. Mas, na verdade, às vezes, por trás disso pode estar uma autoestima lá no pé do chinelo. Eu acho que cada um de nós deveríamos pensar, porque é uma linha muito tênue entre o orgulho, aquilo que as pessoas fazem, eu sou o melhor, é o Satanás lá no céu, vou subir nas mais altas alturas, vou sentar no trono de Deus. O orgulho é uma linha muito tênue entre o orgulho e a autoimagem positiva. Deus não condena que a gente tenha uma autoimagem positiva, por quê? Porque na cosmovisão bíblico-cristã, você e eu temos um grande valor, o preço de sangue. Então, você tem valor. Então, quando eu compartilho com vocês essa transparência aqui do texto bíblico de Efésios, vê se não salta isso aos olhos de vocês. O marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Então, aqui já tem um princípio. Se a pessoa está com problema de autoestima, ela não vai amar nem a ela, nem a esposa, nem a ninguém. Então, o primeiro passo é como está a sua autoestima? Você está bem consigo mesmo? Você gosta do que vê quando olha no espelho? Começa por aí, tá? Vamos em frente aqui. Texto bíblico, verso 29. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Engraçado, tem gente que odeia o seu próprio corpo. Mas, numa normalidade, ele ama o seu corpo, ele alimenta o corpo, ele cuida do corpo, tal qual Cristo zela pela sua igreja. Portanto, por esse motivo, o homem deixa o pai e a mãe, se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Olha que sacada do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo fala de uma só carne, ele está usando a analogia do quê? Quando você se casa e se torna uma só carne, você não vai maltratar a sua própria carne. Você não vai se automutilar, você não vai maltratar. Então, assim, a mulher é uma carne contigo. Quando você machuca a ela, sabe? Eu fico pensando assim, vocês já viram aquele negócio que tem lá na África, que é um bonequinho voodoo? Já ouviram falar do voodoo? Imagine que a tua esposa é o seu voodoo. Quando você machuca ela, é você que sente a dor. Seria mais ou menos isso. Uma só carne. E é isso que a gente tem que parar e analisar. Quando a gente casa, a gente se torna uma só carne. É o texto da Bíblia. Ainda diz assim, ó. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Ah, isso aqui é legal, né? Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Se ela está bem, eu estou bem. É o ganha-ganha, não é o ganha-perde, aquela disputa. Eu ganho, minha mulher ficou lá foi humilhada, se perdeu também. Se ela perder, você perde. E vice-versa, viu, mulherada? Porque tem mulher também que não é fácil, não. Às vezes a gente fala muito pro homem, mas tem mulher muito mandona, às vezes um gênio muito forte, ou então aquela mulher lá do Provérbios, né? Igual goteira na casa em dia de chuva, é a mulher rixosa. Tem também, tem muita mulher que é goteira. Então, é os dois lados aí da moeda. Mas veja, esse aqui é o ciclo do casamento. Deixa eu ver o que tem mais aqui para vocês, aqui de informação, nesse ciclo, porque os outros são... Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Com todo respeito. E hoje eu postei uma frase lá no Facebook, quase eu não vou naquele negócio, mas hoje eu estava até preparando aqui para vocês e eu me deparei com um sermão, uma palestra que eu fiz, onde eu desenvolvi essa ideia, né? Porque
Eu acho que hoje está faltando, mais do que amor, está faltando respeito, porque na minha cabeça, quem ama, respeita, mas nem todo mundo que respeita, ama. Você pode respeitar o seu patrão sem amá-lo, mas é impossível você amar a sua esposa e não respeitá-la. E o respeito, às vezes, é uma palavra dura, a falta de respeito, às vezes, na hora de escolher um carro novo, chega com a chave, oh, meu bem, comprei um carro novo, nem pergunta para ela se ela concorda, se ela gostou da cor, se ela quer escolher, ou se ela acha que não é o momento. Então, tem algumas coisas no casamento que falta respeito entre os cônjuges, e o respeito é uma coisa muito importante também. Então, esse texto termina com essa ideia que eu gosto muito, né? Portanto, cada um de vós ame a sua esposa, e a esposa trate o marido com todo respeito, e o marido também, obviamente, tratar a sua esposa com respeito. Vamos para o próximo ciclo aqui. Vamos lá. A formação de uma parceria de intimidade requer que os cônjuges mudem seu apego emocional primário dos pais e amigos para o relacionamento matrimonial. Então, aquele deixar pai e mãe quer dizer isso daí. Quando que a gente descobre a tensão de deixar essa questão do pai e da mãe e passar para o matrimônio? E aqui tem alguns poucos exemplos, mas só para você lembrar. Momentos em que essa luta pode se tornar muito explícita. A influência ainda da família de origem com as ideias agora do casal, só os dois começando uma nova jornada. Tá aqui, ó. Por exemplo, fazer planos para o casamento, tipo escolher o vestido de noiva. A família se mete nisso daí ou não, gente? Tem um programa americano que, gente, aquilo lá é coisa de louco. Vocês já viram isso? A escolha do vestido perfeito? Já assistiram isso na televisão? Aquele povo americano é todo doente, gente. É uma tradição deles lá. Vai a mãe, a irmã mais velha, vai o pai, a menina veste, começa a chorar porque a mãe não gosta, não sei o quê, vira uma treta danada de família. E aqui é uma questão para a gente pensar, né? O casamento está começando e aí tem essas influências. Fazer escolha de um lugar para morar. Quem ainda mora perto da sogra e do sogro aí, hein? Tem gente aí que acha que ainda mora na casa da sogra, da mãe, do pai dela, da mãe dele, né? Tá apontando. Tem um monte de gente apontando um para o outro aí. Misericórdia, Jesus amado. Mas é algo para a gente pensar. Quem casa quer casa longe de casa, já dizia o ditado. Esse negócio de morar muito no mesmo quintal, tá difícil, falta grana, mas faça um plano, assim, ó, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, não sei, gente. Mas tenha o seu canto, longe da sua mãezinha. Quanta briga eu já vi porque o filho não quer se meter entre a esposa e a mãe. Ah, não quero saber, vocês resolvam aí. E o bicho está pegando lá entre os dois. Então, às vezes, essa questão também pesa. Ó, nascimento de um bebê. O bebê nasce, dá um nó na família. Escolheu o nome. Quem é que escolhe o nome para o neto? Tem alguém aqui que já passou por isso? Porque, às vezes, a avó, esse nome é feio, esse nome é bonito, aí começa, né? Então, tem as interferências. Escolha da escola do filho. Aí eu botei a frase: quem casa quer casa longe de casa. Então, quebrar esse ciclo aí no casamento, se concentrar no matrimônio. Eu quero voltar aqui à primeira fala aqui para a gente lembrar que eu gosto e aí a gente vai para a próxima fase, tá? Mas essa aqui, ó. Quando você se casa, você tem que se comprometer-se como casal, Bom, vamos para a fase seguinte aqui. O relógio é fase 3. A fase 3 é você casou, tá tudo bonitinho, tem a distância certa da família, a proximidade. Lembra? Sempre atenção. O cara que casa, ela e ele, e se desliga os dois das suas famílias, não é o correto. Vocês vão sofrer muito por causa disso. Vocês precisam, de uma forma ou de outra, lidar com a presença da família. Agora, aqueles que casam e está tão fundido com a família de origem que isso dá interferência toda hora, também é ruim. Tem que achar o ponto de equilíbrio nisso daí.
Bom, a fase seguinte começa só os dois, passa um tempo, e aí vem os filhos. E essa fase é uma fase que traz alguns desgastes. Olha só o que aparece aqui. Cooperar com a criação dos filhos. Jovens, mães e pais precisam atender às necessidades dos filhos de cuidado e controle. Precisam trabalhar juntos como uma equipe na criação do filho. Olha que interessante essa informação. Este é um momento muito estressante, em especial para as novas mães, e é o estágio com maior índice de divórcio. Sabiam disso? É o estágio onde tem o maior número de divórcios, nessa fase da vida aí. Filhos pequenos. Muda tudo. Olha, gente, é muito complicado casal que casa e já engravida na lua de mel, sabia? Não deu nem tempo de se adaptar os dois e já tem um bebezinho. Então, Tiffany e Júnior, método contraceptivo, camisinha, pílula, aguenta firme aí, não tem filho agora não, pelo amor de Deus. Não é o momento, espera, porque vocês ainda estão na fase lá de se conhecer, de se lidar com a família, cada coisa ao seu tempo. Agora, por outro lado, Thalita e Marlon, que estão aqui, já passou do tempo, né? Está na hora de nascer um filho aí, vou fazer o papel social que sempre fizeram comigo. Não vai ter filho, não, só 2. Está na hora de ter uma menina. Todo mundo fala isso. Então, agora é minha vez de falar, porque eu ouvi muito isso. Mas não ter filho também, aí é uma opinião, eu estou brincando com eles, mas é uma opinião minha, pessoal. Eu acho que os filhos mudam a perspectiva de muita coisa na nossa vida, no momento certo, a quantidade certa, porque tem gente que quer crescer, multiplicar e encher a terra. Isso foi para Adão e Eva, tá? Só tinha os 2. A terra está bem cheia. Então, por favor, faz um controle de natalidade aí, uns 2 filhos assim, tá de bom tamanho. Agora tem gente que quer povoar Itapevi, já tá, tem gente pra caramba aí. Então, o controle de natalidade, mas esse equilíbrio. Essa informação não é interessante, gente? É a fase que tem a maior quantidade de divórcio. Por quê? Porque até a chegada desse bebê maravilhoso, lindo, planejado, era só o casal. E era outra dinâmica. E eu estou vendo aqui a Cíntia, que tem seus filhos, a Silvia, a Vanessa, que está com bebê. Ô, Vanessa, quantos anos tem a sua criança? 2? E quantos bebês você tem? 1 ou 2? 2 crianças? Já tem 2 filhos? 1 filho, 2 anos. Ah, entendi. Então, essa fase é a que vocês estão. É a hora de ter a ajuda do maridão. Quem tem marido bom nessa hora, ri à toa. Modéstia à parte, eu sempre ajudei a Joyce. Ela, no segundo filho, principalmente, tem algumas mulheres aqui que vão lembrar disso, que tinha um sono que era mortal. Aí acordava de madrugada, quem é que ficava com o Josué no colo, com o Jaéder? Eu. E eu ia acordar no outro dia de manhã para ir para a capela, para dar aula, que eu sempre fui capelão nessa fase. E é, assim, uma coisa muito boa, ser parceiro, ajudar, compartilhar nessa fase da criança pequena. Porque tem coisas que, por melhor que eu fosse, só a Joyce fazia. Eu não poderia amamentar, eu não tinha seio. Então, na hora de amamentar, dar leite, era ela. Agora, as coisas que eu conseguia fazer, eu ajudava. Lembre-se, é a fase que tem a maior quantidade de divórcio. Filhos pequenos. Quem teve filho pequeno aí vai lembrar muito bem que estresse que é na nossa vida. É uma alegria, mas também dá trabalho. Filho pequeno dá trabalho, muito. Mas é muito bom tê-los. E depois passa também. Nesta fase, tem algo aqui que eu queria compartilhar com vocês. Evitar que o casamento seja soterrado pela paternidade. O que isso quer dizer? Alguns casais, entre outros motivos, se separam nessa fase
Porque, por exemplo, a mãe fica tão fundida com o bebê que chegou, que depende dela, que esquece do marido. Já viu essas situações? Isso dá estresse no casamento. Ah, meu filhinho, meu bebê, e o marido fica de lado, de escanteio. E aí ele acaba indo embora, acaba tendo estresse, ou porque ele não ajuda, não compartilha dessa criação, ou também por essas questões que às vezes acontecem, de a mãe se fundir com o seu bebê. Realinhar relacionamentos com a família ampliada, porque agora aquele pai vai viver um novo papel, o seu pai, né, e o pai do seu marido. Ele nunca foi avô, agora ele vai ser avô. Os seus irmãos vão se tornar tios, não eram tios, chegou o bebê. Então, todo mundo assume um novo papel na família. A recompensa para quem passa desse estágio é verem os seus filhos adolescentes. Quem aí está com a tela aberta aí tem filho adolescente, jovem adolescente. Quem tem filho adolescente? Ai, gente, por favor, deixa eu falar uma coisa para vocês que tem filho adolescente. Nunca, jamais, nunca, jamais use aquela maldita expressão aborrecente. Meu Deus do céu, não sei quem inventou um troço horrível desse. Não use essa expressão, gente. Aborrecente. É adolescente. É uma fase difícil para eles. Você que é adulto agora, você conseguiria me dizer quem de vocês nasceu criança e pulou para adulto, não foi adolescente? Algum de vocês teve esse privilégio, teve essa manha, que nasceu criança, bebê ali e tal, 5, 6 anos, aí virou adulto. Não foi juvenil, não foi adolescente, todo mundo foi adolescente. E, de repente, você foi um adolescente bem legal, né? E agora que você tem o seu filho adolescente, você não tem paciência com ele. Vai passar. É igual pandemia. Vai passar. Entendeu? Um dia ele deixa de ser adolescente. Mas essa é uma fase que, quando a gente passa por essa aqui de filhos pequenos, é a próxima, né? Fase 4. Vamos lá. Famílias com filhos adolescentes. A adolescência é uma época em que os filhos já não querem ser como os pais. Gente, vocês não têm noção o que é isso. Eu estou vivendo essa fase agora, 18, 21, e realmente a gente vê isso nitidamente. Na teoria eu sei, mas na prática é difícil. Eles não querem ser igual a mim, igual a Joyce. É a fase da independência, da autonomia, é normal. Algumas coisas a gente esquece, né? Às vezes eu chego para o Josué, vou falar alguma coisa e fala, pai, isso daí eu escolho, tá bom? É verdade, filho. É a sua vez de escolher. Quem não passou por isso? O Silvio está rindo, deve estar passando isso aí também. Que a filhona chega, pai, já tenho 22, 23, eu sei. Então, você tem que ficar quieto ali e falar, filho, você está na idade de escolher mesmo, vai em frente, estou aqui para te apoiar. E nessa fase tem essa coisa aqui interessante. Deixa eu compartilhar essa informação com vocês. Diz assim, ó, eles lutam para se tornarem indivíduos autônomos. Pais que insistem em controlar seus adolescentes como se ainda fossem crianças podem provocar um doloroso aumento de rebelião. Olha que informação. Pais que insistem em controlar seus adolescentes como se fossem crianças podem provocar um doloroso aumento de rebelião. Então, é uma informação interessante para a gente pensar. A gente tem que começar, a gente criou o filho para ele bater asas. Às vezes ele vai bater a cabeça, não é a asa, né? Bate a cabeça aqui, faz coisa errada lá, você fala, faz parte, eu também errei. Agora tem que estar aqui para apoiar, para ajudar, para orientar. É assim que é a vida, né? Mas é difícil, mas é possível. Eu sempre dizia para vocês quando era pastor, não confunda a palavra difícil com impossível. São duas coisas totalmente diferentes, tá? Então, nós estamos falando de possibilidades. Vamos em frente aqui. Fase 5. Essa fase já é lançando os filhos, a síndrome do ninho vazio. Quem é que está nessa fase aí? O Sidney não está por aqui, senão ele ia levantar a mão, né? Sidney pai. O síndrome do ninho vazio. O filho indo embora, filho casado. Tem alguém que está com filho casando ou casado aí, gente? Ah, Gi, Talico.
Tá casando, Gi? Já você vai virar avó já? Eu ainda não sou avó, mas a Gisele já está com 1 ano e 8 meses casada lá na casa dela. Aí, o Marcos levantou a mão ali também. Então, essa é outra fase da vida, tá vendo? Nesse grupo que nós estamos aqui de 42 aparelhos sintonizados, e os casais aqui, a gente viu que tem gente que começou agora, gente com filho pequeno, gente que está com filho adolescente e gente que está lançando filho para a vida, né? Já está casando, está em outra fase. E cada fase dessa tem as suas dificuldades e as suas alegrias também. Os pais precisam deixá-los partir e assumir a própria vida. Os pais precisam lidar com as mudanças na vida do filho, na sua própria vida, porque quando o filho está chegando nessa idade de casar e ir embora, a gente também já está envelhecendo, né? E podem precisar de maior apoio. Os pais que estão envelhecendo, ou que, no mínimo, não querem mais agirem como pais. Eu achei interessante, nesse material que eu tirei para compartilhar com vocês, deixar de agirem como pais. O que vocês entendem com isso, hein? Eu fiquei pensando, como que alguém quer deixar de agir como pai? Aí eu fiquei pensando. Aí eu lembrei o que é. É que tem gente que nessa fase, que o filho está sendo lançado, que ele está indo casar, ele volta a ser pai novamente. De quem? Dos netos. Porque quanta gente por aí está assumindo os netos como se fosse filho. Numa fase física que você não aguenta mais nada, você não aguenta correr atrás de criança, você já está ficando cansado, sem paciência, e tem que criar, literalmente, os netos. Isso é muito complicado, viu? Neto é bom assim, ó. Você pega, bebezinho, ai, que coisa linda, fez cocô, toma, limpa você. Eu já limpei você. Agora, é só para... Quando a gente pega o neto é só para alegria. Assim, ó, cheirosinho, gostoso. Fez cocô, você já entrega para o pai e para a mãe. Se vira aí. Não é assim? Essa que é a fase boa. Agora, aquele que volta, tem que trocar fralda de novo. Na fase, eu costumo dizer assim, vocês... Ó, lembrei que eu estou vendo alguns aqui do Cardoso, vocês vão lembrar. Nem sei se ela está viva ainda. Silvia, a irmã Elizabeth ainda está viva, aquela senhorinha? Eu lembro da irmã Elizabeth, gente, que me dava uma dó. Ela criava os netos, não era assim? Criou um monte de neto. Aí eu falo... E ela, quando eu estava aí, se não me falha a memória, ela estava com 82, 83 anos. E eu falava assim, meu Deus, ela está na fase de ser cuidada e está cuidando. Tudo errado. Ela que estava precisando ser carregada no colo, ela que precisava de um carinho. Até hoje, pastor. Até hoje, Silvio. Até hoje o neto ainda mora com ela. Meu pai do céu. Então, esse é o ciclo da vida que a gente tinha que seguir e lembrar, sabe? Deixar o filho ir, lembrar que a gente está envelhecendo, lembrar que não dá para... Como é? O Marco, eu estou olhando aqui e lembrando das histórias, né? O Marcos Freire, que eu estava lembrando do sogro dele, que esqueceu que tinha 50, 60 anos e sobe em cima de um telhado e se arrebenta todo. Então, a gente tem as nossas limitações. A gente envelhece. Não dá mais para subir em telhado, não dá mais para ficar correndo atrás de criança. Então, o ciclo da vida, é isso que eu queria trazer para vocês aqui. Deixa eu ver se tem mais uma informação. E a fase última aqui, que é famílias na vida tardia. Preste atenção nisso aqui, que é o alvo de todo mundo, é a situação natural. Nós, nessa fase 6, nós precisamos, ou o casal ali precisa se adaptar à aposentadoria, que significa não só uma súbita perda da profissão, mas como também um repentino aumento de proximidade do casal. E engraçado que eu fiquei pensando nisso, porque com a pandemia, acabou que alguns casais queimaram fase, né? Porque mesmo não estando nessa fase aí dos filhos partindo, da aposentadoria, o casal só estando... Porque, assim, quando a gente começa o relacionamento, pela lógica natural, seria só os dois, marido e mulher.
Aí passa um tempo, vem os filhos. Os filhos são criados, crescem e vão embora. E aí fica só os dois de novo. Do jeito que começou só os dois, termina só os dois velhinhos ali, um cuidando do outro. E essa proximidade é que dá choque às vezes, né? Por quê? Você pensa friamente, gente, se você e o seu marido trabalham, praticamente das 24 horas que tem o dia, vocês se encontram 8 e ficam dormindo ainda. Porque um sai para trabalhar, o outro também. Aí passa um dia, uma semana, um ano, 10 anos assim. Se veem poucas vezes durante um período de 24 horas. Agora, veio a pandemia, todo dia você está vendo o seu esposo, sua esposa que está fazendo um home office, está em casa. Aí começa, eu li um livro, eu até comprei ele de novo, porque esse livro aqui, peraí, aqui perto da minha biblioteca, ó. Comprei na estante virtual, porque ele não tem mais. Comunicação, a chave para o casamento. Chegou aqui em casa antes de ontem. E esse livro aqui é antigo, mas ele é bem legal. E aqui tem uma citação que eu lembrei agora, que ele fala assim que o casamento, o homem e a mulher, é igual um casal de porco-espinho que está no meio do Alasca. Porco-espinho. Um casalzinho de porco-espinho, lá no meio do Alasca. Um frio miserável. E eles sabem que só vão poder sobreviver se ficarem um coladinho no outro. Mas quando ele chega um pertinho do outro, o espinho do outro, mas não, mesmo espetando, nós temos que ficar junto. É mais ou menos isso o casamento. Né? Acho muito legal. A autora aqui é uma mulher que ela pensou nisso aí, um casal de porco-espinho no Alasca. Se não ficar junto, morre, mas vai dar umas espetadas para ficar junto. E nesse sentido, o casal agora, os dois estão juntos e parece dois estranhos. Pô, quem é essa mulher aqui? É tua esposa. Mas tá tão velhinha. Pois é, você também. Engraçado que quando a gente tem uma mania, né, que a gente olha para o outro e fala, nossa, você tá tão velho. Aí o outro é capaz de falar, olha no espelho aqui, vê como é que você tá também. Você tá acabado também. Não é só sua esposa que fica velha, não, você também fica. É que a gente só olha para lá, né? A gente não olha para cá. O envelhecimento é para os dois, né? E ainda bem que a gente pode envelhecer juntos. Os filhos já estão lá, encaminhados, tomando o rumo da vida deles. E eu fico pensando nessa fase quando a gente chegar. É a fase minha e da Joyce que está caminhando aí. Porque hoje eu falo assim, a gente vive um dilema também, né? Ao mesmo tempo que a gente quer que o nosso filho, né, Gi? A gente quer que o filho fique com a gente, aquela coisa, mas por outro lado, fala assim, já tem 38, vai ficar aqui? Casa aí, né? Não beijou ainda na boca de ninguém. Então, a gente fica num dilema, né? Entre ficar e ir. Vai, infeliz. Não, mas fica um pouquinho. Esses são os pais, né? E aí fica essa fase final aqui, onde eu espero que cada um de nós cheguemos, que é a fase de número 6, onde a gente tem um envelhecimento, a aposentadoria e os dois ali planejando como vão ficar juntos. Bom, para concluir, eu quero trazer para vocês o seguinte pensamento. O ciclo da vida tem sequência, tem uma ordem, mas não é um processo regular. No caminho há estágios, obstáculos que exigem que haja mudança. Cada estágio com suas mudanças é seguido por um período de relativa estabilidade. Nesses períodos é que as mudanças são consolidadas. E aí, a última transparência aqui. A mudança num membro da família impacta a todos os outros membros. Isso é terapia familiar sistêmica, é o sistema familiar. Você imagina ali, por exemplo, um filho entrando na pré-escola, ou um filho entrando na fase da adolescência. Toda a família precisa se reajustar a essa nova fase daquele membro, porque muda a atitude dos outros membros também. Então, na terapia familiar, que é a linha que eu sigo,
A gente diz que quando um muda, todo mundo muda, entendeu? E é isso que acontece nas famílias. E, nesse sentido, a palavra-chave que eu deixo aqui para vocês, deixa eu colocar aqui, que é o seguinte, vou pular isso aqui que eu quero ir para essa aqui. O mais importante é reconhecer que as famílias, muitas vezes, passam por problema na transição desses ciclos que a gente falou. Sair de casa, casar. Quando casa, é tudo flores? Não, é adaptação. Bom, se adaptou, estabilidade. Ah, já conheço a minha esposa, tá tranquilo. Aí vem a fase de estabilidade. Aí engravida, vem o filho. Muda de novo. Filho de madrugada, não posso ter sexo toda hora, minha esposa não tá disponível, está cansada, muda um monte de coisa. Aí se adapta. Ah, já peguei o jeito. Aí o filho muda de fase. Começa a ser uma criança que vai para a escola, aí tem que arrumar a escola, tem que levar, tem que trazer, tem reunião, tem um monte de coisa. E aí vai mudando. Então, a palavra-chave é a adaptação e a mudança a cada fase dessa. O que acontece muitas vezes é que um membro da família pode desenvolver sintomas patológicos nessas mudanças, psicológicos, justamente pelo fato da família estar empacada numa transição, num estágio. São rígidas, não querem mudar. Vocês já ouviram falar de pessoas que, principalmente na linha psicanalítica, né, fala que as pessoas param numa fase. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que Freud dava e é falado na linha psicanalítica. Você tem as fases fálicas, né, que é a criança que entra em contato com o desenvolvimento sexual. Mas você para, por exemplo, você sabe que tem uma fase que a criança faz xixi na cama. É normal. Aí você ensina, você tem paciência, você tem um carinho, é uma adaptação. Aí a criança aprende finalmente a controlar, porque é um aprendizado do controle, dos esfíncter, também da urina, essa coisa toda. Mas vamos dizer que essa criança tem ali um ciclo familiar que não é propício. Você já viu criança de 8, 9 anos que ainda faz xixi na cama? Ela parou numa fase. Ela não conseguiu fazer a transição. E alguma coisa está errada nessa família. Eles empacaram numa fase. E quando você vai ver essa família, às vezes, eu não sei, a Cíntia, eu estou vendo a Cíntia aqui na minha tela, por isso que eu estou citando, mas a Tiffany também tem outras professoras aqui. Você já viu aquela abordagem, às vezes, numa reunião de pais e mestres, vem os pais, e você vê como que o pai fala com o filho tem 9, 10 anos e ele tem uma linguagem de bebê com o filho ainda. Ai, meu menininho, e o menino tem 10 anos, pré-adolescente, parou numa fase. E aí precisa mudar esse ciclo. São aqueles pais que não querem que os filhos cresçam. Que o filho fique sempre ali estagnado como um bebê ali coladinho com ele. O que mantém as pessoas empacadas é a grande dificuldade de enxergar a própria participação nos problemas que as atormentam. Esperar que as outras pessoas mudem, eu achei essa frase fantástica, está nesse livro, Terapia Familiar, página 28. Esperar que as outras pessoas mudem é como planejar o futuro em torno de ganhar na loteria. As pessoas não mudam, aí você tem controle sobre a sua mudança. Você pode mudar. E aí tem uma questão interessante. Se você muda, o outro muda também, tá? E termino com esse texto. O povo perece por falta de conhecimento. Por isso que a gente veio aqui compartilhar esses conhecimentos com vocês. Finalizando. Queridos, vocês perceberam? A gente tem fases no desenvolvimento pessoal, crescimento, nascimento, juvenil, fase de adolescente, fase adulta, mas esses ciclos também tem dentro das famílias. O solteiro, depois o casamento, filhos pequenos, filhos que se vão, a idade mais avançada, tudo isso. Quem ainda não passou por uma dessa fase, e tem uma que eu não coloquei aí, mas eu até citei, né? A fase final mesmo, é quando um dos cônjuges se vai, a viuvez, né?
aí você fica sozinho. E essa fase é bem difícil, né? Que você vai ter ali a saudade, a vontade que o seu cônjuge estivesse ali contigo. E é a fase final mesmo. Aí depois disso vem a morte. E depois da morte, a vida eterna que Jesus nos dá. Aí não tem mais fim. Que Deus abençoe a sua família. Pense aí nessas fases que vocês estão e lembrando sempre, é uma adaptação. Eu tinha uma professora que ela falava assim, o segredo das pessoas é a resiliência. Já ouviu nessa palavra? É a capacidade de se adaptar às mudanças, porque a gente vai mudar o tempo todo. Que Deus te... É a primeira vez no meu ministério que eu vou fazer uma oração virtual pelos casais. Está parecendo, o Carlos, é o momento que a gente vai fazer renovação dos votos virtual, né? Casal lá, todo mundo dá a mão, troca aliança. É pandemia, né? Mas ainda bem que vocês estão juntos. Vamos orar agora, lembrar desses pedidos e pedir que o Senhor continue abençoando a vocês. Com alegria poder estar com vocês. Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua palavra, a Bíblia. Que livro maravilhoso, que dá origem à igreja, que dá origem à irmandade, que dá origem à nossa amizade e o amor, que também une um homem e uma mulher, porque saiu da tua mente divina a ideia de unir Adão com Eva e assim unir também um homem com uma mulher, os cônjuges, o casamento. Louvado seja o teu nome. Aquilo que Deus cria é para o benefício do ser humano. E nós queremos te pedir que o Senhor derrame uma bênção especial sobre os casais. Aqueles que, infelizmente, estão se separando, que o Senhor possa estar ao lado deles, porque eles estão sofrendo. A separação sempre traz sofrimento, traz perda, traz litígio, brigas, às vezes. Ó Senhor, tenha misericórdia. Nós outros que continuemos juntos nessa jornada, cada um com seu cônjuge, até que o Senhor volte. Agora, vamos descansar e amanhã estaremos louvando o teu nome, os que puderem ir à igreja, as igrejas que estiverem abertas, ou através do online, nós estaremos te adorando. Não deixaremos de te adorar, Senhor. Nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.